com a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo em nosso canal. Eu te convido a você se inscrever, que Deus abençoe você e toda a sua família. Amados queridos irmãos, estamos estudando a escola dominical nesse quarto trimestre, último trimestre deste ano. Estamos estudando sobre o seguinte tema: o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Amados irmãos, nós vamos continuar a sequência de estudo, a parte 2 da lição 4, a qual nós não concluímos, que vai falar o seguinte tema: Paulo, a vocação para ser apóstolo. Você que tem a revista da Escola Dominical, acompanha com nós o segundo ponto, que fala o seguinte: uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Não foi uma miragem nem uma ilusão ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto a quem ele perseguia. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitivo para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Saulo, ele viu Cristo, o ressurreto, ele viu visível. E nós vemos, amados irmãos, que naquele momento ele teve a grande transformação. Nós sabemos que ele perseguia os cristãos. Pós conversão, ele foi um pregador do evangelho. Então, amados irmãos, ele pregava para os gentios. Então, os gentios, amados irmãos, são aqueles que não é do grupo dos judeus. O segundo ponto fala: uma vocação inevitável para os apóstolos entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Tornar-lhe um embaixador de Cristo, um pregador do evangelho. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o Senhor escolheu Saulo para ser um embaixador de Cristo, um pregador do evangelho. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, não foi o homem que escolheu, mas foi o próprio Deus que escolheu o próprio Saulo. O segundo ponto, a parte 3. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que ele perseguia os cristãos. A Bíblia diz que ele tornou-se perseguido. Os judeus queriam matá-lo, Saulo. E nós vemos que a sua personalidade mudou. Nós vemos que antes ele era orgulhoso, ele era perseguidor. Pós-conversão, ele amou primeiramente a Cristo e a todos os cristãos. E aqui fala: Deus chamou Saulo e os transformou num apóstolo que seria maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Então, amados irmãos, houve uma grande transformação, tanto interior como exterior. Nós sabemos que o homem é tricotônico. O que é tricotônico? Espírito, alma e corpo. E a Bíblia diz que o homem, ele possui essas três partes. Então, nós vemos que o Saulo, Deus transformou a vida dele e tornou-se apóstolo Paulo. E nós vemos, amados irmãos, que Deus transformou completamente, tanto interior como exterior. Então, interior é o espírito, a alma, e o exterior é o corpo. Amados irmãos, vamos aqui para o terceiro ponto. Fala o seguinte: vocação de Paulo e aprendizado no deserto. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de um preparo austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Então, nós vemos aqui que ele teve que ir até o deserto da Arábia para estar ali com Deus. Então, ele teve que preparar o seu ministério para os gentios. Amados irmãos, agora vamos para o segundo ponto, que fala o seguinte: lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Então foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente. Então ele ficou 3 anos aproximadamente depois da sua conversão.
e depois ele voltou para Jerusalém. O terceiro ponto fala, mais lições do deserto. Saulo passou a usar o seu nome, romano, Paulo. Então nós vemos, amados irmãos, que hebraico é Saulo, significa desejado. E no grego é Paulo, significa pequeno. Então Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. E nós vemos, amados irmãos, que Saulo e Paulo é a mesma pessoa. A conclusão, amados irmãos, fala o seguinte: a grande verdade que aprendemos nessa lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar aquele que Ele quer. Para isso, Ele usa experiência muitas vezes dolorosa no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Então, amados irmãos, Deus, Ele chamou Saulo para uma grande obra. E nós vemos aqui fala, segunda lição, em que a vocação de Paulo foi estabelecida? A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Então, querido, foi a vontade de Deus na vida de Saulo. Saulo, ele não foi forçado a servir a Deus. Nós vemos que Saulo, ele teve a sua escolha, ele escolheu a seguir a Cristo. Nós vemos que antes ele era perseguidor, pós-conversão ele foi pregador do evangelho. Nós vemos que ele ensinava a sã doutrina, ele ensinava a igreja, ele fundou várias igrejas, tanto em Antioquia, na Cilícia. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que ele teve uma grande transformação. Nós vemos que a Bíblia fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, o apóstolo Paulo falando. Então, nós vemos que também, amados irmãos, ele falando, eu não envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Nós vemos, amados irmãos, que antes ele não aceitava o povo pregar sobre Cristo. Nós vemos que aquele Cristo que fosse a cruz não era o Messias. E nós vemos, pós-conversão, ele entende que a mensagem da cruz é poder de Deus. Nós vemos que para o mundo é loucura, mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, que nós somos chamados, somos resgatados do pecado, é poder de Deus. Amém, amados irmãos? Em poucas palavras, porque o meu celular está descarregando, amém? Eu espero, os irmãos, deixa aí seu joinha, compartilhe, não esqueça de comentar aí, amém? Espalhe essa palavra de Deus para outras pessoas, para fortalecer o nosso canal, amém? Que Deus abençoe a todos.